Tudo bem. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Muita satisfação recebê-lo. Ricardo, a gente vai falar aqui de lawfare, do encontro de ontem, mas antes de a gente passar para esse assunto, eu queria um comentário seu. Eu sei que você é uma pessoa, um homem político, né, com uma larga experiência, acompanha a vida política. Você deve ter acompanhado que o Fernando Haddad participou de uma audiência ontem e teve um desempenho que foi muito elogiado em função dos embates que ele teve com alguns bolsonaristas e que ele, por assim dizer, conseguiu lacrar em cima dos lacradores, né? Então, por isso que eu fiz a thumb aqui, né? Lacrados. Eu queria saber a sua opinião sobre esse embate e a sua opinião sobre o trabalho do Fernando Haddad. Olha, eu penso que o Congresso Nacional, em sua grande maioria, né, claro que você tem lá um terço, um quarto que efetivamente se preparou para estar lá, mas a grande maioria dessa representação ela é produto de uma catarse coletiva, né? Ela é produto do ódio, daquelas coisas mais absurdas que nós vimos ao longo desses últimos 10, 15 anos, é produto de muito fake news, e esse pessoal, Miguel, é totalmente despreparado. Esse pessoal não entende de história, não conhece a história do país, não conhece a história do seu estado, não conhece para que serve o Senado, para que serve a Câmara dos Deputados, não tem qualquer formação política e acham que fazer política é tentar destruir, é fazer a pegadinha. E quando encontra alguém com um preparo do Haddad, né, que efetivamente é alguém muito preparado, né? Tanto é que exerce um cargo extremamente importante num momento delicadíssimo, penso eu, da história brasileira, né? E consegue tirar o país de uma situação calamitosa, porque o país sem ter nenhum nível de investimentos, ele tem um déficit enorme, exatamente por conta do antigoverno praticado pelo Bolsonaro, que entregou tudo para esse Congresso. É por isso que esse Congresso é de difícil renovação, porque quando você olha um deputado ter 55 milhões em emendas, é mais do que 95% dos municípios, por exemplo, do estado que eu governei, que é a Paraíba, né? É mais de 80% dos municípios brasileiros, o cara tem em mão sendo do parlamento, ele não é executivo, ele é do parlamento. E quando você junta essas emendas todas, elas superam o maior programa de investimentos que esse país tem, que é exatamente o programa de aceleração do crescimento. Ou seja, tem uma deformação. E o Fernando Haddad, claro, é um dos alvos, mas de gente muito despreparada, não é? Que não sabe o que é ICMS, como aquele deputado de São Paulo, né? Geralmente é de São Paulo, Kim Kataguiri, ele não tem ideia do que seja imposto estadual, imposto federal, ele mistura as coisas. Ou seja, eu acho que nós vamos chegar no momento que as pessoas vão começar a pedir um cursinho preparatório para que uma parte significativa do Congresso possa aprender os elementos básicos para o exercício de um mandato parlamentar. Muito bem. Ricardo, e sobre o presidente Lula, sobre o mandato dele, sobre os desafios que ele tem enfrentado? Uma palavrinha só, antes de a gente passar lá para os outros assuntos. Eu acho, viu, Miguel, que o presidente Lula ele conduz o país no pior momento que esse país já atravessou em sua história. Uma coisa era sair da ditadura militar, né? Quer dizer, todo aquele trauma, a crise econômica, é claro que isso pesava muito. Mas outra coisa é você sair dessa crise, né? Conduzir um país com a sua população, ou uma parte da sua população, imersa em contradições profundas. Existem forças atuando, não só no Brasil, mas também no Brasil, mas na Argentina, no Peru,
em Portugal, isso está meio que espalhado nos Estados Unidos também. Existem forças atuando que elas não têm um perfil, não têm um nome, mas elas atuam no inconsciente coletivo. Eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que eu sou radicalmente favorável, né, a aquilo que eu chamo regulação social da internet. Porque senão você vai ter meia dúzia de donos do mundo com capacidade de fazer com que os países entrem em crise, né, desde que esses países não sigam a cartilha que eles queiram, que é a cartilha do capitalismo de destruição. E eu acho que o presidente Lula tem tido um comportamento exemplar no sentido de buscar tirar o Brasil dessa confusão, né, e colocá-lo nos trilhos de um governo que se preocupa com políticas públicas. Você percebe que o país voltou a se preocupar. Nós passamos 4 anos, Miguel, sem que não havia uma discussão sobre uma política para a educação, para a saúde, muito pelo contrário, era a negação da política. A única coisa que o Bolsonaro abria a boca era um tal de colégio cívico militar, essas coisas estapafúrdias, né? Que a negação do caráter civil de um povo, de uma sociedade, né? Então, eu acho que o presidente Lula tem uma atuação destacadíssima na esfera internacional, né? Ele consegue hoje ser indiscutivelmente o maior líder político em ação no mundo. Não há nenhum outro líder político da dimensão do presidente Lula, né? Ele conseguiu conduzir ao lado de Haddad, nos piores momentos, a economia, com a oposição clara do tal do mercado, né? Que é um nome que tem influência nas eleições, e mesmo quando perde as eleições, como perderam, porque eles apoiaram o Bolsonaro, eles se sentem no direito de conduzir o governo, ou de tentar conduzir o governo. É claro que o mercado por si só no sistema capitalista não é importante, mas só que ele não pode ser determinante, né? Porque a economia, para mim, ela é essencialmente uma ciência social, antes de ser uma ciência exata, uma ciência econômica. E eu acho que o Lula vem fazendo com que o país volte à normalidade. Agora, eu penso que nós teremos ainda alguns bons anos pela frente, né, para que a gente possa falar em normalidade, né, no refortalecimento da democracia. Ou seja, é uma tarefa muito difícil que só um líder com a experiência, com a grandeza, com a dimensão de Luiz Inácio Lula da Silva poderia, penso eu, conduzir esse país para que no futuro a gente possa atingir isso.